Esta aula vamos estudar os alimentos complementares, ou seja, café, chá, chocolate, especiarias e condimentos. Vocês podem parar o vídeo a qualquer momento, tá? A tela, dar um stop, para fazer a leitura detalhada, né? Do texto. Eu vou comentar alguns destaques, tá? Então, aqui, quando a gente estuda alimentos complementares, na verdade, nós estamos nos referindo à arte de preparar e servir refeições, né? Uma coisa é a gente ter o alimento in natura, né? Tem a batata, tem o arroz, tem o feijão, mas como preparar esse alimento, né, para tornar ele delicioso, né? Como preparar no ponto, né? Deixar no ponto o arroz, né? Não ficar queimado, não ficar, né? Aguado, né? Ter um arroz soltinho, né? Dá a diferença, vou colocar o tempero, né? Então isso aí que é o nosso objeto aqui, tá? Então, como nos nossos dias, o segredo da vitória era o emprego comedido dos acompanhantes dos alimentos que convertem o ato de comer, né? O ato de comer é simplesmente um restabelecimento mecânico de combustível, né? A gente é uma máquina, né? Precisa de combustível, né? Então, comer é um ato mecânico, né? De combustível. Na coisa realmente agradável e saborosa que são as refeições, tá? Então, a virtude, alimentos. Vamos passando adiante aqui. Vamos aqui para chá e café. Essa parte aqui ficou um pouquinho difícil a leitura, hein, pessoal? Tá, mas não vai prejudicar muito o nosso entendimento aqui que a gente vai ter sobre o chá e o café. Então, o melhor modo de preparar preparar o café é fazer a água fervente passar pelo pó, não tão fervente, né? A água aquecida passar pelo pó, né? Antigamente se colocava o café, né, dentro da água de uma chaleira e depois se coava, né? Então, hoje se faz a água fervente passar pelo pó. Tanto o café como o chá estimulam o sistema nervoso e podem temporariamente aclarar a inteligência, facilitar a recepção de impressões sensoriais e extinguir a sensação de fadiga, né? Isso é um fato bastante conhecido, né? O efeito estimulante do chá e do café, né? De passagem, ressalta-se que o chá e o café fazem muito bem à saúde. Agora, o açúcar que o pessoal coloca no café e no chá, esse sim faz mal, tá? Então, sempre que a gente tomar café ou chá, a gente tem que procurar tomar sem açúcar, tá? A gente vai acostumando, tá? Com o sabor amargo. Logicamente, na primeira vez que vai tomar um café sem açúcar vai estranhar, mas na segunda já vai, tá? Na terceira vai ser, e na quarta a gente já vai estar acostumado, tá? Então, tudo depende do hábito, tá? Então, todos esses efeitos dependem da pessoa, tá? Para algumas pessoas, elas se sentem bem sem o café e sem o chá, né? Outras já se tornam até dependentes do chá e do café para iniciar o dia, né? Então, o bom senso e a observação valem como a melhor regra. Sempre que a gente se alimentar, né? Fazer um determinado tipo de refeição, a gente tem que observar quais são
as consequências desse alimento no organismo, na pessoa, na gente, né? Então, determinados tipos de alimentos, né, a gente, se a gente não conseguir digerir com tranquilidade, né, então a gente evita, tá? Mas existem várias formas de preparar o mesmo alimento, né? Então, o mesmo alimento, eventualmente, numa primeira vez a gente pode não se sentir bem, né? Mas numa outra ocasião ele pode ser bem assimilado pelo organismo, tá? Agora isso aí tem que ser observado. Veja bem, eu lembro de um caso onde certa vez eu comi um arroz com linguiça, né? E aquilo me fez mal, tá? Durante muito tempo eu não me alimentei mais com arroz com linguiça. Agora, uma outra vez eu estava com muita fome, né? Só tinha arroz e linguiça para comer. Bom, peguei e comi. Não houve nenhum efeito controverso, tá? Então é assim, tem que observar, tá? Agora, realmente, tem determinados tipos de alimentos que não são bem assimilados pelo nosso organismo, tá? Chocolate. Ele constitui um excelente alimento em virtude do seu elevado teor de açúcar e gordura, né? A gente já observou, né, que gordura, né, tem alto poder nutritivo, né? Então, ele não é muito indicado para as pessoas com peso excessivo, né? Quem tem tendência a engordar, então tem que evitar o chocolate, né? Em função do elevado teor que ele tem de açúcar e gordura, né? Açúcar e gordura eles podem ser pode armazenar, né, no organismo da pessoa, né? O corpo, né? Conforme a gente já viu aí na aula anterior, né? Quando nós estudamos os carboidratos e as gorduras e as proteínas. Então, e os adultos jovens, né? Adultos jovens, pessoal aí da faixa dos 16, 18, 20, né, que sofrem erupções cutâneas do tipo da acne, né? Excesso de gordura, tá? E também falta de legumes, né? Espinhas na pele, né? Essas erupções cutâneas, em última análise, excesso de gordura e falta de saladas, né? Saladas de legumes e frutas, né? Os jovens não assimilam bem, né? Frutas e legumes e verduras, né? Mais chocolate. Especiarias e condimentos, os temperos, pimenta, mostarda, etc., seu uso se limita ao gosto que dão aos alimentos, tá? Então, essas especiarias, essencialmente, é para despertar o apetite, né? Dar um gosto, né, maior aos alimentos, né? Também não pode ser abusadas, né, conforme está dito aqui, pela irritação dos intestinos, né? Então tem que ser moderado. A água. Bom, a água é um capítulo especial, né? Não é um alimento, né? Mas é essencial, né? É provável que a substância talvez mais importante que ingerimos não tenha o menor valor alimentício, nem vitamina alguma, contendo apenas alguns minerais. Esta substância é a água, né? E a água, quando a gente fala em água, tem que ser água mineral. Essa água que está sendo disponibilizada na pena aí,
né, em todas as cidades tem que ser evitado, tá? Não é confiável, tá? Apesar aí de na mídia aparecer que seja água potável, tá? Com certeza, a água que tem que ser consumida pelas pessoas hoje em dia é água mineral, tá? Essas empresas poluidoras, né? Elas financiam a mídia, né? E essas empresas de comunicação vendem um produto de que aquela a água, né? A água é potável, né? E outros produtos, né? Que essas empresas poluidoras lançam no meio ambiente, tá? Então, cuidado. A vida não pode ser mantida por mais de 6 dias sem água, ao passo que pode prolongar-se por mais de 60 sem alimento sólido. Então, nós não podemos nos manter vivos por mais de 6 dias sem tomar água. Agora podemos ficar por volta de 60 dias sem nos alimentarmos sem um alimento sólido, né? Só tomando água. Aqui outro aspecto importante ressaltar, né? Que a purificação da pessoa, né? Ela fica sem se alimentar, às vezes por um dia ou 2 dias, né? É recomendado a abstinência de alimentos, né? Por determinado período, como um fator de desintoxicação, né? E de purificação também, né? Do organismo, né? Então, veja aqui, aproximadamente 70% do nosso peso é representado pela água, né? Então, inclusive essa questão de ficar sem se alimentar por um determinado período pode curar doenças, tá? Eu li aqui nesse texto, em alguma parte, tá? Eu vou ir passando aqui para não se prolongar muito nos nossos comentários. Nunca demais acentuar que a importância adequada da ingestão de líquido. Nunca menos de 6 copos d'água devem ser bebidos diariamente. Não sei por que 6, né? Um número mágico, né? Mas eu acredito que a gente tem que tomar água, né? Mas não só quando tem sede, né? Tem que ir tomando água durante o intervalo das refeições para ajustar, né? Para facilitar essa digestão, né? Ela não pode ser tomada junto às refeições, tem que se evitar, né, ao máximo a quantidade de água junto às refeições, tá? Algumas pessoas, alguns teóricos, alguns estudiosos, né, acham que tem que tomar um copo d'água durante as refeições, isso aí auxiliaria, né, a digestão, né? E outros dizem, né, e eu acredito nisso, que não se deve tomar água durante as refeições, ou líquido, né, o suco de laranja, etc., porque isso aí vai dilatar o estômago, né? Então, siga seu regime alimentar com bom senso. Vamos em frente. Aqui a questão do percentual, né? As pessoas ficam contando calorias, né? Não é recomendável essa contagem. É de fato importante o planejamento do cardápio diário, para que não fique faltando ao organismo nenhuma substância essencial. Mas o que é igualmente importante é a satisfação do paladar.
o que se consegue preparando alimentos realmente saborosos. Então a pessoa tem que se alimentar, né? Eu acredito que o ser humano ele foi forjado, né, no tempo, né, alguns milhares de anos, né, se alimentando, né, de tudo que é tipo de alimento, né. Então o importante é o equilíbrio, né, não consumir em excesso, tá. A composição de todos esses alimentos, então, eles são bastante semelhantes. Por exemplo, se formos de muitas espécies de carnes, né? De vaca, porco, carneiro, né? Porém, quimicamente falando, da mesma natureza, variando em si apenas pela quantidade de gordura que contém e pelo sabor. São todas boas e servem igualmente de alimento, tá? Então, quimicamente são muito semelhantes. Em qualquer momento pode parar o vídeo, tá? E fazer a leitura detalhada desse texto, que é muito interessante, e que eu estou comentando aqui os principais destaques. Aqui se fala que se fornecermos a 10 pessoas exatamente a mesma quantidade de calorias, acabaremos verificando que umas engordam, outras estacionam no peso com que estão e outras emagrecem. Muito embora o trabalho exigido das 10 seja exatamente o mesmo. Então, tu tem 10 pessoas, elas realizam o mesmo trabalho, tá? Então, se esperaria que essas 10 pessoas, elas ou engordassem ou mantivessem o peso ou emagrecessem, todas elas, né? Mas isso não acontece. Umas emagrecem, outras engordam, né? E outras estabilizam o peso, né? Então, aqui nós temos que são tantos os fatores que variam de uma pessoa para outra, né? Que não é possível ditar uma regra geral no que se refere à exata quantidade de alimento a ser consumido por pessoa. Então, cada pessoa tem que saber qual é o seu limite, né? Isso através da observação, tá? Às vezes está com o prato cheio, não quer jogar comida fora, né? E então pega e come, né? Mas, na verdade, não se pode fazer isso, né? Tem que, quando chegou no limite, pega e não come mais, mesmo que aquela comida vá fora, tá? Outra questão importante é observar o peso, tá? A balança é um indicador infalível, né? Para saber com absoluta certeza se estamos comendo normalmente demais ou de menos. E essa é a regra. Observar o seu peso. Tá? O peso tem que se permanecer dentro de uma tabela, né? Que se tem peso normal, para mais ou para menos, né? Aproximadamente 3 quilos, conforme nós vamos verificar aqui. Se estamos comendo em excesso, a balança nos dirá em pouco tempo. Se estamos comendo pouco também, esta irregularidade em breve se tornará evidente. Todas as pessoas deveriam fazer o possível para aproximar-se do seu peso normal, depois conservá-lo. Não deve haver uma variação de mais de 3 quilos para mais ou para menos, seja quando for. Então a gente tem que ter o peso como guia, tá? A gente pode comer de tudo, tá? Mas ir controlando na balança, tá? Para se manter dentro daquela variância aí de 3 quilos para mais ou para menos do peso ideal, né? Para a altura da pessoa, né?
Umas poucas e simples sugestões, eis tudo que uma pessoa normal deve ter em mente para conservar-se, de que convencer-se de que está comendo de acordo com uma dieta equilibrada. Então, essas poucas e simples sugestões é o seguinte, sucos de frutas, né? Não sempre frutos, mas de frutas, mas a fruta in natura também, né? Com o bagaço, né? A carne, o peixe, os ovos, o leite, os legumes refogados e as hortaliças cruas são os principais alimentos que necessitamos. Acrescente-se nunca menos do que 6 copos d'água, tá? Então, a gente toma água durante o dia e, né, toma também sucos de frutas, né? Come frutas, né? Especialmente 2, 3 horas, né, entre as refeições, né? Procura comer carne ou ovos, né? Ovo, né? Evitar o ovo frito, né? Saladas, né? Hortaliças, frutas, peixe. O peixe é caro, né? Hoje em dia, né? Carne também é cara. Então, arroz, feijão, né? Então, eles estão satisfeitos as necessidades alimentares. Então, que seja sempre o peso o nosso guia, tá? Vou até ressaltar aqui, tá? Que o peso é uma nossa referência, tá? Para a gente se manter com saúde, tá? Mantendo-se no peso ideal, a gente vai se manter com saúde. Agora, porque a gente vai ver mais adiante, quem tem o sobrepeso, né? O coração, né? Ele é obrigado a trabalhar mais, né? Para bombear o sangue, né? Uma pessoa gorda, né? Então, aí pode trazer problemas de pressão arterial. O leite, a carne e os ovos. A única substância alimentícia que se aproxima do alimento completo é o leite. Tá? Algumas pessoas, alguns pseudo-intelectuais aí, né? Estudiosos, né? Dizem que o adulto não pode tomar leite, que o leite seria mais para as crianças, né? Mas veja bem, aqui a gente vê que o leite ele contém apreciada quantidade de proteínas, gorduras, carboidratos, vitaminas e minerais. Ele pode ser consumido por adulto, mas tem que ser equilibradamente, né? Equilíbrio. Não abusando, né? Em virtude da alta quantidade de alimentos, né? Que ele contém. É valioso, aqui está dito, ó, é valioso tanto para adultos como para crianças. E seu uso deve ser aconselhado. Os adultos, né, então, com maior parcimônia, né? E também nas crianças, né, para não abusar no leite, né, porque desde criança pode se tornar obesas, né? Os ovos são um excelente alimento, né? Contém grande quantidade de proteínas, gorduras e vitaminas. A questão do ovo, principalmente, é evitar comer ele frito, né? Cozido em conserva, tá? De preferência, né? A carne foi sempre um alimento muito discutido. Aqui está dito que, na realidade, ela é um dos alimentos mais valiosos e essenciais que nos é dado a utilizar. Existem divergências aqui em relação à carne, né? Eu aconselho a carne branca, tá? E a carne branca, evitando a carne vermelha, né?
E também comendo parcimoniosamente, né? Não excedendo, né? Não abusando, né? Especialmente fazendo um molho de carne, né? Comendo ela em pequena quantidade. A carne vermelha, né? Agora, o peixe, o frango, né? O frango, naturalmente, ele tem que ser... evitar ele frito, né? Com azeite, fazer ele no bom apetite, né? Para evitar o acréscimo da gordura. E o peixe também, né? Peixe frito também não é recomendado, né? Apesar de que aqui está dito que, né, valiosos essenciais nos é dado a utilizar, né? Aqui os caldos e sucos de carne, assim como os caldos de carne fresca de vaca, praticamente não têm valor alimentício, servindo muito, quando muito para estimular o apetite e tornar os alimentos mais saborosos, tá? Faz um molho né? Molho de carne e bota, mistura com arroz e feijão, né? Fica saboroso. Desde que esse alimento ele tenha sido preparado, né? Naquele momento que está sendo consumido, né? Eu vejo muitas pessoas requentando alimentos em micro-ondas, né? Deixando no congelador e depois esquentando em micro-ondas. Não é a melhor forma de se alimentar, tá? Frutas e os legumes. As frutas constituem com efeito, um dos mais saborosos alimentos, né? As frutas são particularmente ricas em minerais e vitaminas. As frutas são um excelente substituto dos demais alimentos para quem deseja diminuir o peso, né? Então, o pessoal aí que está com sobrepeso aí, tá? Frutas devem ser consumidas, tá? Os legumes contêm água, muitos sais minerais, vitaminas e carboidratos. Esses últimos em menor quantidade. As proteínas e a gordura neles contidas são insignificantes. Então, proteínas e gorduras, né? Por isso que é recomendado para as pessoas que desejam perder peso, né? Cozida torna-se mais macia e menos irritante para os órgãos de digestão. O cozimento retira também dos legumes uma pequena quantidade de carboidratos e minerais que eles contêm. Então, procurar consumir eles in natura, né? Sem o cozimento. Conserva-se o valor alimentício total dos legumes cozinhando-os com casca, né? Então, recomenda-se cozinhá-los, né, com casca. Existe o conceito popular de que o melhor dos legumes está na casca. Não é verdade, né? Mas as cascas conservam o valor alimentício dos legumes, né, enquanto cozinhados. Cereais e nozes. Cereais é o trigo, o milho e o arroz. A diferença está no gosto e na contextura. Quando secos, os cereais contêm aproximadamente 75% de carboidratos.
tá? Carboidrato 75%. A proteína encontrada nos cereais não é bastante para a nutrição. E por isso mesmo eles não podem substituir carne, ovos e leite, né? Tipo o arroz, né? A gente tem que comer com carne, com ovos, né? O processo de moagem e refinação há uma pequena perda de vitaminas e minerais, né? No caso do arroz, há uma perda, né? Se recomenda o consumo do arroz integral, trigo também, farinha integral, bem cozidos. As nozes são um valioso alimento. Possuem alto valor calorífero e devem, por esta razão, ser evitadas por pessoas gordas. Eu acredito até em função do preço, né, de nozes, né, preço altíssimo. Eu acho que poucas pessoas vão comprar nozes, né, pensariam em comprar nozes. Se bem que esse texto aqui ele é bastante antigo, tá? Na época, provavelmente, o preço da nozes eram mais acessíveis ao povo. Hoje, é um alimento da elite, tá? Vou voltar aqui, só para a gente ter uma ideia geral do que a gente viu, tá? Vocês podem fazer a leitura integral desse texto, parando o vídeo e lendo, né? Lendo esse texto aqui. Então, nós estudamos os alimentos complementares, né? Chá e café, né? Os dois são um efeito estimulante, né? Deve ser consumido sem açúcar. Chocolate deve ser evitado pelas pessoas que têm sobrepeso, né? Especiarias e condimentos, né? Que limitam-se a dar um sabor aos alimentos, né? A água, né? Que é substância essencial ao ser humano, né? Tem que se consumir água mineral, né? Preferencialmente entre as refeições, né? Nunca durante. Nós devemos seguir o regime alimentar com bom senso, não se preocupar com quantidade de calorias, saindo da mesa sempre com fome, tá? Nunca consumindo em excesso. Cada pessoa tem que observar os alimentos que lhe fazem bem, né? E também nós temos que observar a balança, né, para se manter entre 3 quilos a mais ou a menos, né? A gente tem que ter a balança como um indicador importante de se a gente está comendo muito ou está comendo pouco, tá? Leite, carne e ovos, né? Esses três alimentos são importantíssimos. As frutas e os legumes, né? Consumindo eles in natura. Cereais e nozes. O arroz, trigo e milho, consumindo eles em modo integral, tá? Então, no próximo vídeo nós vamos estudar excesso de peso, né? Qual é a causa? Por que as pessoas têm excesso de peso? E o que elas podem fazer para perder esse peso, tá?